Então, boa tarde a todos, sim. Vamos dar continuidade ao estudo dos processos de fabricação. Na aula passada, a gente iniciou o estudo dos processos de forjamento, né? Dando continuidade ao tema de processo de conformação mecânica. Na aula de hoje, nós vamos continuar com forjamento e vamos já começar analisando quais são os fatores que determinam a escolha do processo de forjamento como sendo um processo indispensável para solucionar alguns problemas da engenharia quando o assunto é fabricar uma peça, não? A gente vai estabelecer um comparativo entre o forjamento com outros processos de manufatura. Para quem está neste momento estudando, desenvolvendo o projeto de avaliação da disciplina e se deteve a analisar qual poderiam ser os processos a serem utilizados para fabricar um componente, se o processo de fabricação for um deles for forjamento, este momento da aula é muito importante para que você entenda quando que de fato você deve e quando que você não deve propor um forjamento, não? Então, vamos analisar quais são esses fatores. Os principais fatores que podem decidir pela escolha do forjamento estão aqui relacionados: matéria-prima, né? Tamanho do lote, forma e geometria do produto. Também vamos analisar a questão da possibilidade de reduzir peso no produto forjado a partir das próprias características do processo. E, é claro, a integridade física que você vai atribuir ao produto a partir da forma em que você vai processar ele durante o forjamento. Vou analisar cada um deles em detalhe do assunto. Quando a gente fala assim, tamanho do lote, o processo de forjamento, ele é um processo que é ideal para lotes muito grandes. Sim? Lotes pequenos não justificam porque por causa do custo do ferramental. Para você poder fazer um processo de forjamento, você precisa de uma ferramenta muito bem elaborada, muito bem constituída, né? Então, e não é um material que você vai utilizar para fabricar essa ferramenta escolhido de qualquer forma. Os materiais são materiais especiais. Dentro das classes de materiais que poderiam ser usadas para fabricar uma ferramenta que se utilizará em forjamento, você vai encontrar, por exemplo, materiais para conformação a frio e para conformação a quente. Assim estão classificados os materiais. Então, materiais para ferramentais de conformação a frio e para materiais para ferramentais de conformação a quente. Neste caso, o forjamento tanto se enquadra no processo a frio quanto a quente, é um processo de conformação. Então, o custo da ferramenta é tão grande que não se justifica para pequenos lotes, hein? Então, demanda muito tempo da fabricação, demanda um material muito especial, demanda muito cuidado na fabricação, uma mão de obra muito qualificada nesse processo de fabricação. O professor Fagali, quando ele fala, por exemplo, de usinagem CNC, e ele fala de usinagem especial, usinagem para ferramentais, hein? Ele está falando justamente da característica do que poderia ser um ferramental para forjamento, Na medida em que o lote vai crescendo, naturalmente se justifica. Mas quanto de quanto estamos falando que esse lote tem que ser? Quantas unidades esse lote precisa ser? Depende muito da peça que poderia ser 500 peças, o menor valor, o menor número de peças possível para caracterizar o lote, dependendo muito da geometria, da complexidade dela. Em outras peças poderia ser 1000, em outras peças poderia ser 1200, 3000. Na verdade é assim, quando a gente fala lotes grandes, o lote crescente, a gente vê, por exemplo, a configuração do produto que você vai forjar, o número de etapas em que será necessário submeter essa matéria-prima para poder conformar progressivamente essa matéria-prima e transformá-la em produto. Então, quando a gente faz o dimensionamento do lote, a gente leva em consideração tudo isso para então poder verificar se realmente compensa ou não compensa. Via de regra, tem lotes grandes, 1000, 2000, 3000 peças. Menos que isso, não se justifica. Eu tenho mais visão em relação a esse processo de forjamento quando a peça é, por exemplo, muito grande, como é o caso de uma roda uma roda de trem, né? Uma roda para fins ferroviários é um produto de grande escala, é um produto que exige muita deformação, tem uma geometria bastante
complexa e peculiar, não se trabalha fundido o produto, se trabalha forjado. Não se justifica o usinado porque pela geometria complexa que é, pelo material exigente em termos de comportamento mecânico que uma roda precisa ter, um processo de usinagem levaria muito tempo e não se justificaria. Então, por exemplo, se tiver que fabricar 500 rodas de trem, o processo de forjamento se justifica. 200 rodas de trem, o processo de forjamento se justifica, porque nós estamos falando de que o produto é grande, é complexo, é exigente do ponto de vista do material, qualquer processo não fabrica, qualquer processo de fabricação não é utilizado, não serve, não comporta a fabricação de uma roda de trem, né? Então, nesse caso, o forjamento é um processo bastante vantajoso. Na indústria automotiva, por exemplo, engrenagens, bielas, girabrequins, todos esses elementos, né? Pistão, todos esses elementos, eles são forjados. Por quê? Porque quando a gente vai fabricar bielas, hein, para fins da construção automotiva, nós não fabricamos uma biela, a gente fabrica várias bielas. Quantas bielas vão acoplar no motor? Depende da característica do motor, mas nós vamos precisar de muitas bielas porque a gente fabrica muitos motores e a gente desenvolve muito essa indústria, não? Então, para esse tipo de aplicação se justifica o forjamento também, né? Bom, forma e geometria do produto. Alguns produtos forjados não têm limitações quanto à geometria final, como estou colocando aí. Contudo, costuma necessitar de trabalhos mecânicos. Por via de regra, o próprio processo de forjamento, ele não vai atribuir, nem sempre atribui as características superficiais que geralmente são solicitadas, né? Em projeto. Quando a forma, a geometria do produto exige um acabamento muito peculiar, bem diferenciado, não? De muita alta qualidade, então o forjamento ele não se utiliza como processo fim, ele se utiliza como processo intermediário, não? E por vezes, dependendo muito da quantidade de superfície que você precisa corrigir, que você precisa usinar, por vezes acaba não sendo interessante o forjamento, né? Então, assim, em produtos, vou citar o mesmo caso da roda, não? A própria alma da roda, ela não se usina, ela se utiliza com aquele aspecto de superfície, com aquela textura mais irregular, né? Típica de um processo de forjamento a quente, do que, por exemplo, aquela pista de contato com o trilho que precisa passar por um processo de usinagem. Em uma peça como esta, uma parte precisa passar por retífica, outra parte não precisa passar por retífica e fica com um aspecto conformado. Nessas condições, se a forma e a geometria do permitir, então você pode utilizar o processo de forjamento. De peso do produto, como que naturalmente estamos falando de processos que vão ser otimizados, porque a ferramenta por si, ela já vai naturalmente pressupor uma otimização no designer dela para poder corresponder ao designer do produto, e pelo fato do processo de forjamento ser considerado um processo praticamente de acabamento, é muito interessante considerar que ele pode nos permitir usar no design do produto, né? E tudo que a gente consiga usar no design do produto para, digamos que, aliviar massa nos componentes que você vai forjar, se esse alívio de massa não comprometer a fabricação da ferramenta e o processo, o manuseio da peça durante toda a etapa, durante todas as etapas de forjamento, então o forjamento é muito interessante para você conseguir otimizar o design do seu produto no sentido de reduzir o peso, não? E outra, quando a gente vê também a questão da redução de peso, a gente sempre está preocupado com o quanto eu poderia reduzir o peso do produto sem que eu comprometa as propriedades mecânicas, né? Isso sempre é uma grande premissa quando a gente vê, por exemplo, relação resistência a peso. Em que medida eu posso reduzir o peso sem comprometer a resistência? Bom, vamos lá.
com o forjamento, pelas próprias características que o processo atribui ao material, pela possibilidade do material se encruar ao longo dos procedimentos de forjamento, a resistência mecânica que esse componente que você pretende reduzir peso, as propriedades mecânicas, elas são de alguma forma são repostas ou de alguma forma são compensadas, né, por causa do encruamento que ele vai naturalmente adquirir no decorrer do próprio processo de forjamento. Né? Então, se é uma peça que não vai ser submetida a impactos, né, ela poderia já ser utilizada com essa resistência mecânica que se atribui ao material por causa do encruamento que ele vai adquirindo no decorrer do próprio processo de conformação. Né? Então, nesse caso, o próprio fato do material se encruar durante o processo de conformação, digamos assim, que uma premissa fundamental para que você se permita reduzir o peso desse componente, ajustando o design desse produto. Não? Então, nesse caso, é muito interessante também o forjamento. Integridade física do produto, na verdade, é assim, as boas práticas, sim, de forjamento, elas vão naturalmente permitir a integridade física dele, não? Quando a gente fala de integridade física, a gente está vendo, por exemplo, um conjunto de propriedades que o produto forjado precisa ter para ser utilizado na indústria. Não? Então, por exemplo, eu acabei de falar do encruamento. Não? Se o encruamento que a gente vai conferir ao material forjável no decorrer do processo for amigável para a aplicação que esse produto terá, como eu já acabei de falar, não se submete a impacto, de forma que o encruamento não vai ser um fator de concentração de tensão ao ponto de promover de uma forma súbita a propagação de uma trinca. Então, a integridade física está associada ao quanto o encruamento, por exemplo, poderia ser um comportamento mecânico deduzido a partir do forjamento sem que se comprometam as propriedades de uso, as considerações de uso em serviço, não, do material que você está forjando. Não? Então, isso é integridade física. Integridade física também está muito relacionado ao quanto, através do próprio forjamento, nós conseguimos corrigir alguns defeitos de etapas anteriores da manufatura. Então, por exemplo, qual é a matéria-prima que você utiliza para um processo de forjamento? Você utiliza um fundido, um tarugo fundido, não? Então, vamos lá, você pega aquele tarugo que você obteve através do lingotamento contínuo, né? E ele pode ter defeitos internos, ele pode ter porosidade, ele pode ter inclusão não metálica. Se você não teve muito controle sobre o processo de fundição, da forma em que você solidificou, da velocidade, do controle da velocidade de resfriamento daquele lingote, você pode ter microsegregações, você pode ter inclusão não metálica, você pode ter porosidade, entendeu? Então, todos esses efeitos, eles são vazios que você tem no volume do material que você vai forjar. Então, quando você forja, o que você faz? Você comprime esses vazios. Esses vazios eles vão desaparecendo. Eles ficam comprimidos, eles ficam simplesmente resolvidos. Se o forjamento ele é feito a quente, haverá um caldeamento desses defeitos por difusão atômica. Não? Então, você deforma o defeito, você aplana o defeito, e por difusão atômica, átomos desta parte do defeito migram para esta parte do defeito, e átomos desta parte do defeito migram para esta parte do defeito. Então, quando você olha assim transversalmente o defeito, você não vê defeito porque você vê um material fundido, microsoldado. Não? Então, por compressão a quente, isso é possível através do forjamento. Então, integridade física também pode ser atrelada ao quanto de defeitos você consegue resolver através dos próprios. Agora, fazendo uma comparação entre forjados e fundidos, hein? Imaginamos que, bom, já falamos de fundição de peça, e quando a gente falou de fundição de peça, a gente falou assim, imaginamos que a gente vai fundir um lote muito grande de peça. Viu? A quantidade de unidades de peça que geralmente caracteriza o tamanho de um lote para fundido é equivalente ao tamanho de unidade de peça que caracteriza o lote para forjados. Okay? Então, digamos que aquele lote grande de peça que você
vai ter que fabricar, você tem dois processos agora de antemão. O custo do fundido é um pouquinho mais barato do que o custo do forjado. Só que aonde que está a grande vantagem do forjado? Em tudo isso que eu estou falando aqui, né? Mais resistência. Por quê? Porque quando a gente vê, por exemplo, o forjado, a gente não vê porosidades no forjado, né? A gente não vê nenhum tipo de situação que me permita acreditar de que não vamos ter algum vazio no volume do material. Isso é possível nos processos de fundição, né? Qualquer descontrole, né, na qualidade do metal líquido que você vai usar para vazar o produto, né, e mesmo que você controle a quantidade de oxigênio naquela panela e você vaza o material, o choque que esse material gera, quando ele entra em contato com a cavidade, todo esse processo de enchimento da cavidade, não? Todo o ar preso que você tem na cavidade por causa da frente quente que é gerada durante o processo de solidificação, isso pode ficar preso no volume do material. E isso é a causa dos poros, né? A causa dos poros, toda a turbulência que o material gera no interior do molde, isso gera porosidades, gera defeitos, gera vazios, né? E você não tem esse problema nos processos de forjamento. Não? A possibilidade de reduzir as dimensões do elemento é muito interessante e isso justifica, é justificado porque pela resistência mecânica que você consegue obter a partir desse material. Não? Possui microestruturas mais refinadas, né? O processo de forjamento, pelo fato de ser constituído por várias deformações. Aqui no forjamento, a microestrutura ela vai seguir naturalmente aquele processo de evolução no sentido de diminuir o tamanho do grão, né? O lingote que você aquece para forjar, ele tem uma microestrutura de produto fundido. No processo de aquecimento prévio ao forjamento, você vai solubilizar todos os elementos, você vai homogeneizar a composição química desse material e você vai, digamos que, padronizar o formato dos grãos que você tem naquele material. Você vai ter um material policristalino, multigranular, em formato poliédrico equiaxial, só que de tamanho grande, não? 200 microns, é mais ou menos uma estimativa do tamanho inicial antes do processo de forjamento em aços de baixo teor de carbono, por exemplo, 200 microns. Então, você vai deformar esse material e você vai deformar esse grão e você vai naturalmente panquecando esse grão e durante o processo de forjamento vai acontecer aqueles mecanismos microestruturais que já vocês ouviram falar bastante aqui, que são os processos de recuperação e de recristalização dinâmica e estática, certo? E através desses mecanismos microestruturais, você vai conseguir ter o refino de grão que nós vemos que um produto forjado tem, que um produto fundido não tem. Okay? Tem também aquela questão que eu falava nas aulas anteriores, quando mostrávamos os aços microligados, nos forjados microligados, você também vai ter o efeito de refino de grão por causa da precipitação induzida por deformação. Você vai, naturalmente, no intervalo de temperatura, onde você vê que existe a possibilidade de se formar a partícula de carbeto, de nióbio, de titânio, de vanádio, de boro, não? De cromo, de molibdênio, que são esses os elementos mais típicos, formadores de carboneto. Então, nesse intervalo de temperatura, onde esses elementos químicos se juntam e formam a partícula, não? Você vai ter a precipitação induzida por deformação. E você vai ter, naturalmente, no precipitado, um obstáculo para o crescimento do grão durante o processo de recristalização. Ou seja, você vai inibir a recristalização estática. O material ele vai ficar muito refinado, porque quando ele passa depois por resfriamento e ele tem que se transformar de austenita para ferrita, o que você vai ter? Você vai ter uma microestrutura de ferrita ultra fina. Gente, o forjamento ele é um processo de conformação mecânica para fabricar peças. Assim, é imbatível esse processo. É assim, é o melhor processo, é o que eu sempre digo. Eu sou fissurado por forjamento. Por quê? Porque
porque me entrega muito valor ao produto que eu estou desenvolvendo, não? Eu defendo fundição demais, porque também eu sou muito louco por fundição, não? Só que assim, por exemplo, se eu tiver que fundir aço e comparar um aço fundido com um aço forjado, eu vou para o forjado, aço forjado. Não tenho a menor dúvida disso. Me desculpem as fundições de aço, eu vou para o forjado, ok? Em peças, em componentes de transmissão, como esse que eu estou mostrando sempre por aqui. Ah, peraí. Se eu vou falar de carcaça, então eu vou fazer a carcaça em aço fundido, numa boa. Se vou falar de engrenagem de aço, eu vou para a engrenagem de aço forjado. Agora, aonde que eu justifico a fundição mesmo? Quando o material de engenharia não é aço. E neste caso seria quando o material de engenharia é ferro fundido. Quando o material de engenharia é ferro fundido, você nem pode falar de conformação mecânica. Não se conforma um ferro fundido. Por quê? Porque o ferro fundido ele está repleto de descontinuidade. Qual é a descontinuidade que você encontra no ferro fundido? A grafita. Viu? Então, você não forja um ferro fundido. Você funde. Né? O que se forja é um aço. Certo? Então, nesse caso, aço, não tem o que... Eu vou nesse caso, forjar. Não? Grãos orientados com respeito à forma, não? Então, dependendo muito, vocês vão ver depois como o material escoa na cavidade do molde, e vocês vão ver como que os grãos eles vão sendo orientados. Essas orientações, elas são desejáveis, sim? Muito desejáveis. Sim? Menos efeitos, como já falei anteriormente, não? É mais barato para grandes lotes, sim? Sempre tem grandes lotes aí. As plantas de produção são mais adaptáveis a diferentes produtos. Isso é por quê? Porque o que você precisa ter é uma prensa, né? E depois você precisa ter um lugar onde você vai estocar as suas ferramentas, né? Cada vez que você se especializa em uma linha de produtos forjáveis, entendeu? Por exemplo, qual é o meu nicho de mercado? O nicho de mercado é automotivo. Então, o que eu vou fabricar para esse nicho? Eu vou fabricar bielas, eu vou fabricar pistão, eu vou fabricar virabrequim, eu vou fabricar engrenagens, eixo, eu vou fabricar um monte de coisas por forjamento, ok? E eu tenho como cliente Volkswagen do Brasil, tenho como cliente Toyota, como cliente Honda, Hyundai, Renault. Putz, isso que se faz na TRW Automotive em Limeira, interior de São Paulo. Conheço muito bem a empresa. Trabalhei um TCC com um aluno meu, se desenvolveu em forjamento em 2006. Hein? E foi uma experiência muito interessante que a gente teve na TRW Automotive em Limeira, interior de São Paulo. Né? Então, eles fornecem produto forjado para todas essas marcas de veículos que eu acabei de falar aqui. Então, eles têm, por exemplo, um parque de ferramentais, sim, em que se viela para o Gol, Volkswagen Gol, então nós temos já a ferramenta para viela do Gol, entendeu? E assim, conforme for a marca, conforme for o modelo, o produto, as ferramentas elas estão prontas. Né? Então, é muito legal, porque quando você fabrica uma ferramenta, você fabrica uma ferramenta pensando em um lote grande e de longo prazo, entendeu? Grande e de longo prazo. As ferramentas, elas podem ser adaptáveis também, né? Então, se sofre aquele produto alguma adaptação no seu design, a ferramenta pode ser adaptada também, né? É caro, mas se adapta. E é claro, essa adaptação se justifica, né? Muito bem. Produtos forjados e sinterizados. Existe um outro processo de fabricação que, por exemplo, aqui na UFES, que a gente estuda bastante, é uma disciplina que chama-se Materiais de Processo de Construção Veicular 3, né? Não, perdão, 2 ou 4, agora não me lembro, sempre me confundo, não? Mas era antiga materiais avançados que nós tínhamos, não? E a gente estuda sinterização ali, metalurgia do pó, não? O que é a metalurgia do pó? O que são os sinterizados? Os sinterizados são produtos conformados também. O que você tem no sinterizado? Um produto que é oriundo do quê? Da mistura de pós metálicos, né?
em proporções convenientes, né? Previamente estabelecidas essas proporções. Você faz a mistura de pós metálicos a seco, né? Então você pensa lá, por exemplo, vou fabricar uma engrenagem sinterizada, né? Então eu vou misturar pó de ferro com ferro cromo, com ferro molibdênio, né? Então vou ter uma engrenagem ao ferro cromo molibdênio, né? Vou colocar alguma pitada de carbono, né? Vou colocar uma pitada de níquel, né? Então, na proporção que eu preciso de misturas desses pós para preencher o molde e conseguir a engrenagem, é a quantidade de pó que eu preciso pesar e que eu preciso misturar. Então, você faz essa mistura a seco, isto é, pó a seco, é que você, por exemplo, misturar farinha de trigo e chocolate, ambos em pó, né? Você mistura uma xícara de farinha de trigo com uma xícara de chocolate em pó. O que você faz? Você mistura isso, né? Isso está já ganhando a forma do que seria um nega maluca que você vai levar para o forno, certo? Beleza, é mais ou menos isso. O que você vai fazer? Você vai colocar um silicato, que é um composto químico que vai permitir dar liga a essas partículas previamente misturadas. Você mistura esse silicato em uma quantidade pré-estabelecida e você vai umedecer essa mistura de pó. E isso vai dar capacidade de conformação a essa mistura. Então, você leva essa mistura para um molde, né, que exatamente tem a forma exata do produto que você deseja. Você prensa esse pó umidificado nesse molde, né, e seca esse molde, né, com essa mistura já prensada. Você retira desse molde a peça, né, e leva para um forno a uns 800 graus, e você, por 1 hora de forno a 800 graus, você vai garantir o quê? Por difusão atômica, a fusão de todas essas partículas, e com isso você consegue ter o produto final sinterizado, como esse que eu estou mostrando nessa imagem em posição vertical. Qual é a grande diferença? É muito interessante a sinterização. A sinterização é um processo muito utilizado, por exemplo, para fabricar aqueles reforços que você utiliza, não? Nas ferramentas que são empregadas em usinagem, não? Então, aquelas pastilhas, né, de tungstênio que se colocam, que se acoplam na ponta da ferramenta para você usinar, elas são obtidas por sinterização. Um revestimento é um eletrodo que vai ser utilizado em processo de soldagem. O revestimento do eletrodo ele é obtido por processos de sinterização. Na verdade, o que você faz? Você veste desinterizado o arame metálico do eletrodo e depois você leva o arame com esse revestimento para um forno e sinteriza o revestimento, não? Isso dá a dureza que o revestimento precisa para ser utilizado depois, posteriormente, na solda. Então, os produtos sinterizados se aplicam para diferentes fins da indústria. Eu adoro os sinterizados. Mas quando a gente vai comparar sinterizado com forjado, ele tem algumas desvantagens. Uma situação que um sinterizado geralmente tem é, por exemplo, algum vazio que pode ficar, né? Alguma falha na microsoldagem que se dá durante o sinterizado, né? Algum ar preso que pode ficar entre as partículas de pó, que pode gerar uma porosidade. Então, quando o componente ele vai ser utilizado em condição de impacto médio ou alto, não se recomenda que seja sinterizado, se recomenda que seja forjado, né? E mesmo para aqueles componentes cujo impacto vai ser baixo, o sinterizado ainda não é vantajoso, porque ele é um processo caro. O que encarece o sinterizado é a matéria-prima, é o pó que você precisa utilizar. Em quantidade de pó que você usaria para fabricar um lote de 1 milhão de engrenagens sinterizadas, não compensa ter o sinterizado, compensa ter o produto forjado, né? Muito bom. Forjados versus usinado, na verdade é assim, quando a gente vê o processo de fundição, a gente vê o processo de forjamento,
confrontado com o processo de usinagem, a usinagem perde. Porque quando a gente vai falar tanto de forjamento quanto de fundidos, hein? A gente está falando de grandes lotes, porque senão não falaríamos isso. Então, para os grandes lotes que a gente vai utilizar o forjado, não? A usinagem não compensa porque você tem muita perda de material, né? Muita perda de material. O número de operações que você precisaria de usinagem para gerar uma engrenagem são pelo menos umas 10 operações. Em forjado, com 3 operações são suficientes, né? Então, no usinado você desperdiça muita matéria-prima, no forjado você aproveita a matéria-prima, né? Então, o forjado te dá flexibilidade da forma. Em usinagem você tem dificuldade de chegar a uma determinada forma, não? Embora hoje temos máquinas muito avançadas em movimento, não, que te permitem obter diferentes ângulos de usinado, as estratégias, não, para usinagens com esses tornos e essas fresadoras, elas são diferenciadas hoje em dia em relação a 10, 15 anos atrás. Mesmo assim, continuamos tendo desvantagens na usinagem em relação ao forjado. Sempre se recomenda forjado e não usinado, não? É claro que, por exemplo, um produto forjado, como já mostrei no caso, por exemplo, da roda de trem, a usinagem é um processo complementar para o forjado. Primeiro que quando você vai pegar a matéria-prima para forjar, você tem um tarugo de 4 metros de comprimento, certo? E o que você vai precisar? Você vai precisar fatiar esse tarugo, né? Então, como que você fatia esse tarugo? Um processo de usinagem um corte, né? E se usa muito corte mecanizado, não? Porque também poderíamos ver corte a chama, não? Seria assim um plasma, né? Por exemplo, oxacetileno, mas o acabamento desses processos de corte para os semiprodutos que você vai utilizar como matéria-prima no forjado não são os melhores. Por vezes, então, se justifica utilizar um corte mecanizado. Então, já você vê aí a usinagem como sendo um processo auxiliar ao processo de forjamento, não? Depois, a usinagem vem fechar o ciclo de fabricação desse componente quando esse componente precisa ter superfícies acabadas que somente os processos de usinagem conseguem atribuir ao produto, o processo de retífica, por exemplo. Então, não podemos descartar isso, porque aqui, neste caso, nós estamos falando assim do forjado que dá a forma semifinal ao produto que você vai aplicar na engenharia. A usinagem levaria mais tempo, gastaria mais matéria-prima.